A questão das assembleias, ela tá também ligada à análise institucional, tá? Esse texto não fala exatamente sobre análise institucional, é uma proposta de trabalho com assembleias nas escolas, mas a assembleia, ela também é algo que faz parte das ações da análise institucional. Geralmente, a gente pensa na assembleia como encerrando um trabalho de análise, seria o que a gente chama de assembleia geral, né? Uma assembleia em que a instituição toda participa para debater sobre as questões pertinentes ao seu funcionamento. Então, vai entrar nessa assembleia uma discussão sobre quaisquer questões mesmo. Vai entrar a questão das relações dentro da instituição, por exemplo, dos possíveis conflitos, que esse texto fala bastante. Vai sim. E vai entrar também nessa assembleia questões de funcionamento cotidiano, detalhes rotineiros, assim, né? Que às vezes a gente pensa que são coisas pequenas, mas fazem diferença. Porque muitas vezes são essas coisas pequenas que deixam a gente estressado no trabalho, né? Numa instituição, assim. Aquele detalhe que falta a gente ajeitar para as coisas funcionarem bem, né? A nossa questão aí, com relação a essa ferramenta de assembleias, não é somente a gente pensar em um modelo dessa grande Assembleia Geral da escola. O que está ao nosso alcance para fazer, pensando a partir dessa proposta de assembleias escolares, né? É muito importante a gente pensar nisso, do que está ao nosso alcance, porque uma assembleia que envolva a escola inteira depende de muita boa vontade da gestão. Porque você pensa que uma assembleia escolar envolvendo a escola inteira não é uma coisa pequena. Vai ter que disponibilizar um tempo bom para isso acontecer, né? Vai ter que disponibilizar uma organização, um espaço e assim por diante. E é uma coisa também que leva um processo para acontecer. Lá no artigo tem uma parte assim de depoimentos, vamos dizer assim, né? Que o autor colheu assim alguns relatos de como que foi o desenvolvimento da Assembleia. Então é uma coisa assim que tem um processo, que não é simples de acontecer de uma hora para outra. É interessante trabalhar com essa perspectiva, com essa possibilidade? Eu acho bastante interessante, mas aí é uma coisa que tem que ser muito bem conversado e negociado com a gestão da escola. O que eu acho importante a gente pensar também é como esse trabalho das assembleias, ele pode acontecer dentro dos nossos grupos menores, os nossos grupos de alunos, nossos grupos com os professores e funcionários. Porque essa assembleia, ela é uma forma ou uma ferramenta de trabalhar com o grupo muito específica. Por quê? Vai justamente debater o funcionamento do grupo. A assembleia é um momento para a gente pensar o próprio grupo. Ou a assembleia de sala, assembleia de classe também, né? Que o texto fala assim, bem de passagem, que é o momento de se pensar o funcionamento e as relações de uma determinada classe, de uma determinada turma. Então, a gente pode ter outros momentos para isso, usando dinâmicas, usando oficinas diversas? Pode, com certeza. A Assembleia é um momento bem específico para isso. Inclusive, geralmente, principalmente no começo, que as pessoas não estão acostumadas com essa ferramenta, é preciso que haja encontros preparatórios para a Assembleia acontecer. E aí, ali na Assembleia, é o momento para se expor todas as dificuldades de relacionamento e de funcionamento do grupo. E o texto deixa bastante claro que o nosso interesse não deve ser a conciliação, não deve ser resolver os conflitos, extinguir os conflitos. Pelo contrário, o que a gente faz é um trabalho de análise desses conflitos, porque essa análise, pensar ponto a ponto a origem e o funcionamento de cada um desses conflitos,
ajuda a gente entender o funcionamento do grupo, ajuda a entender o funcionamento da instituição aí, alargando a compreensão que o grupo permite a gente ter sobre a instituição. A gente consegue ver que muitas vezes o que acontece no grupo, na verdade, está acontecendo na escola inteira. Então, é isso que interessa na Assembleia, não simplesmente resolver divergências. Às vezes resolve, mas nem sempre a busca por resolver deve ser o objetivo, porque se a gente fica sempre com o foco em resolver as divergências, em resolver ou minimizar as diferenças, a gente pode cair num erro de estar sempre silenciando as pessoas. Enquanto tem contato, enquanto tem conversa, tem diálogo, tem ação acontecendo, tem coisas acontecendo, sempre haverá divergências. E essas divergências não são necessariamente ruins. Com um grupo de seres humanos, um grupo de 10, um grupo de 500, que é uma escola, sempre vai ter, então, essas divergências, e elas não são necessariamente ruins. Lidar com essas divergências é parte do aprendizado que a escola deve oferecer para as crianças e os adolescentes. O aprendizado aí de lidar com as pessoas, lidar com situações, lidar com questões diversas, e assim por diante. A Assembleia, então, é esse momento ou esse dispositivo para a gente pensar essas diferenças, pensar essas divergências, e não tem necessidade, então, da gente sempre chegar a um denominador comum, sempre chegar a um acordo. Não tem necessidade disso. É uma ideia, assim, ingênua pensar que as coisas estarão bem quando não houver nenhum conflito, nenhuma divergência. Não, as coisas estão bem quando, apesar dos conflitos e divergências, a gente consegue manter tudo funcionando com relativa harmonia, e também quando essas divergências elas não chegam à agressão, elas não chegam à ofensa, não é? Elas ficam ali num nível em que a gente consegue manusear de forma bastante construtiva. Quando a gente fala, então, dessas assembleias nos grupos, às vezes eu observo uma tendência de se pensar esse momento como uma perda de tempo. Então, eu gosto de trabalhar com atividades lúdicas, por exemplo. E aí, em algum momento, você vê a necessidade de o grupo repensar a sua convivência, o seu jeito de funcionar. Tem gente que não está aderindo à atividade, tem gente que está interessada em qualquer coisa menos na atividade, né? O adolescente que fica grudado no celular, olhando para o teto, mexendo com o outro, assim, não é? Meninos na faixa etária aí dos 12, 13, né? 12, 13 anos, por exemplo, né? Vai para o grupo e eles ficam numa pegação no outro, e puxa o outro, empurra o outro. É uma pegação, é uma coisa muito curiosa, assim, sabe? E aí a gente fica assim, mas por que não estão se interessando, né? Eles estão com outros interesses aí, de experimentar esse contato com mais intensidade, não é? Mas aí a gente muitas vezes, então, interrompe um ciclo de atividades que a gente tinha programado para pegar um encontro só para fazer esse momento de reflexão sobre o funcionamento do grupo, que a gente chama de assembleia. E aí eu observo uma tendência, às vezes, das pessoas tomarem isso como um desvio do foco do grupo. Eu fui obrigado a interromper a sequência de atividades que eu vinha fazendo, porque a gente teve que sentar e conversar sobre a convivência no grupo. Não tem problema nenhum. Por quê? Lidar com as diferenças, com os conflitos, pensar a convivência dentro do grupo é parte do trabalho do próprio grupo. Então, se a gente tiver que levar 2 encontros seguidos falando sobre a nossa convivência do grupo, não tem problema nenhum, porque é um baita de um aprendizado para todo mundo no grupo. É um aprendizado muito importante, sabe? E, aliás, muitas vezes vale a pena investir 2, 3 encontros seguidos, pensando essas questões de convivência, vale a pena fazer esse investimento, porque depois o grupo flui melhor.
Não existe grupo perfeito. Aliás, o que seria um grupo perfeito também, né? Às vezes eu percebo que os colegas, que estagiários, pensam num grupo perfeito como aquele grupo obediente, que todo mundo faz o que o psicólogo fala para fazer, né? Aí é um grupo meio militar pensar assim, né? Tá bom, vamos fazer, né? Se tem ser humano se sentindo livre, vai ter situações múltiplas, diversificadas, né? Se tá tendo só obediência, daí vai ter silêncio mesmo. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente não quer pura e simplesmente obediência. A gente quer essa construção integral do ser humano que o texto fala várias vezes a respeito disso, por sinal, né? E que envolve também, então, o aspecto da convivência, de uma convivência que seja realmente construtiva. Então, se a gente tiver que gastar grupos e mais grupos pensando nessa convivência, pensando nas questões do funcionamento do próprio grupo, não tem problema. É que às vezes também para a gente que está à frente de um grupo pode ser bastante desgastante, não é? Porque é cansativo lidar com esses conflitos, lidar com essas diferenças, não é? Você tem que ajudar as pessoas a pensarem, você tem que ajudar as pessoas a saírem de uma posição centrada em si mesmo, que é essa que é a questão. A gente precisa sair de uma posição centrada em nós mesmos para começar a enxergar o outro e tentar entender o outro, né? É essa que é a grande questão quando a gente vai pensar resolução de conflitos, quando a gente vai pensar as questões sobre a nossa convivência. E isso não tem faixa etária. Num dos relatos que tem lá no artigo, fala, eu achei bastante interessante, que fala desse começo do trabalho com assembleias. Ainda que lá o autor está falando especificamente das assembleias que envolvem a escola inteira, aquele processo é o mesmo de qualquer grupo. No começo, seja grupo com criança, seja grupo com professor, no começo as pessoas estão precisando falar delas mesmas. Estão precisando muito falar delas mesmas. E às vezes essa forma até de falar de si mesmo, daquilo que está afetando a mim, né? Às vezes é até uma forma um pouquinho infantilizada. Mas por quê? Porque a pessoa não tem outro espaço em que ela seja escutada, em que ela seja realmente ouvida, né? Então, quando a gente abre essa oportunidade, é como se fosse um monte de coisas acumuladas, represadas, que de repente vem à tona. E até assim, a pessoa fala coisas aparentemente que não tem nada a ver com aquela situação. Vamos discutir o grupo, ela traz coisa da família dela, traz coisa da casa dela, do emprego dela. Por quê? Porque está precisando muito desse espaço para falar de si mesma. E aí a Assembleia pode acabar sendo isso. Nós, na psicologia, não podemos estranhar isso. Pelo contrário, a gente precisa entender como que isso é normal. Afinal, as pessoas precisam de espaços para se expressar e muitas vezes não tem. Não tem dentro de casa, não tem em qualquer outro lugar, não é? E aí, quando elas encontram uma oportunidade, elas acabam sentindo muito forte esse desejo de falar das questões dela.